ouvinte do Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso quinzenal. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio 138. Eu sou a Marilane Freitas e estou falando diretamente de Manaus, Amazonas. E hoje trago um texto muito utilizado nas rodas de biblioterapia que eu faço com meus alunos do ensino médio. E o nome do texto é Elefante Acorrentado, de Jorge Bucay, e foi tirado do livro Os Contos que Me Ensinaram a Viver. E o nome do texto é Deixa-me que te conto. Vamos ouvir? Não consigo, disse-lhe. Não consigo. Tens certeza? Perguntou-me ele. Tenho. O que eu mais gostava era de conseguir sentar-me à frente dela e dizer-lhe o que sinto, mas sei que não sou capaz. O gordo sentou-se de pernas cruzadas à Buda, naqueles horríveis caldeirões azuis do seu consultório. Sorriu, fitou-me nos olhos e, baixando a voz como fazia sempre que queria que o escutassem com atenção, disse-me: Deixa-me que te conte. Quando eu era pequeno, adorava o circo e aquilo de que eu mais gostava eram os animais. Cativava-me especialmente o elefante, que, como vinha saber mais tarde, era também o animal preferido dos outros miúdos. Durante o espetáculo, a enorme criatura dava mostras de um peso, tamanho e força descomunais, mas, depois da sua atuação, e pouco antes de voltar para os bastidores, o elefante ficava sempre atado a uma pequena estaca, cravada no solo, com uma corrente a agrilhoar-lhe uma das patas. No entanto, a estaca não passava de um minúsculo pedaço de madeira, enterrado uns centímetros no solo. E, embora a corrente fosse grossa e pesada, parecia-me óbvio que um animal capaz de arrancar uma árvore pela raiz com toda a sua força facilmente se conseguiria libertar da estaca e fugir. O mistério continua a parecer-me evidente. O que é que o prende então? Por que é que não foge? Quando eu tinha 5 ou 6 anos, ainda acreditava na sabedoria dos mais velhos. Um dia, decidi questionar um professor, um padre e um tio sobre o mistério do elefante. Um deles me explicou que o elefante não fugia porque era amestrado. Fiz então a pergunta óbvia: se é amestrado, por que é que o acorrentam? Não me lembro de ter recebido uma resposta coerente. Com o passar do tempo, esqueci o mistério do elefante e da estaca. E só o recordava quando me cruzava com outras pessoas que também tinham essa mesma pergunta. Há uns anos, descobri que, infelizmente para mim, alguém fora tão inteligente e sábio que encontrou a resposta. O elefante do circo não foge porque esteve atado a uma estaca desde que era muito, muito pequeno. Fechei os olhos e imaginei o indefeso elefante recém-nascido preso à estaca. Tenho a certeza de que naquela altura o elefantezinho puxou, esperneou e suou para se tentar libertar. E apesar dos seus esforços, não conseguiu, porque aquela estaca era demasiado forte para ele. Imaginei-o a adormecer, cansado, e a tentar novamente no dia seguinte, e no outro, até que um dia terrível para sua história, o animal aceitou a sua impotência e resignou-se com seu destino. Esse elefante enorme e poderoso que vemos no circo não foge porque, coitado, pensa que não é capaz de o fazer. Tem gravada na memória a impotência que sentiu pouco depois de nascer. E o pior
é que nunca mais tornou a questionar seriamente essa recordação. Jamais, jamais tentou pôr novamente à prova a sua força. E é assim a vida, Damião. Todos somos um pouco como o elefante no circo. Seguimos pela vida fora, atados a centenas de estacas que nos coactam a liberdade. Vivemos a pensar que não somos capazes de fazer montes de coisas, simplesmente porque uma vez há muito tempo, quando éramos pequenos, tentamos e não conseguimos. Fizemos então o mesmo que o elefante e gravamos na nossa memória esta mensagem: não consigo, não consigo e nunca hei de conseguir. Crescemos com esta mensagem que impusemos a nós mesmos e por isso nunca mais tentamos libertar-nos da estaca. Quando por vezes sentimos as grilhetas e as abanamos, olhamos de relance para a estaca e pensamos: não consigo e nunca hei de conseguir. O Jorge fez uma longa pausa. Depois, aproximou-se, sentou-se no chão, à minha frente e prosseguiu: é isto que se passa contigo, Damião. Vives condicionado pela lembrança de um Damião que já não existe, que não foi capaz. A única maneira de saber se és capaz é tentando novamente, de corpo e alma e com toda a força do teu coração. Nossa, que texto, hein? Bom, a primeira vez que eu ouvi esse texto foi numa reunião da unidade da Mary Kay que eu fazia parte. Pois é, eu também já trabalhei com Mary Kay. Inclusive, eu acredito que é uma das melhores empresas para se trabalhar atualmente, principalmente as mulheres. Tempos depois, procurando algo para compartilhar com meus alunos do terceiro ano, eu lembrei desse texto e descobri o autor Jorge Bucay. E desde então, esse texto ele faz parte, do meu repertório de, digamos assim, leitura para a juventude. A metáfora do elefante que não tem como fugir por estar preso às amarras do seu subconsciente é forte e devastadora. Muitas vezes, não queremos tornar consciente algo que para nós é forte e doloroso, ou até mesmo limitante. Mas isso é necessário para que possamos tomar atitudes que nos levem para frente, para uma vida plena e melhor. Experiências passadas de fracasso ou limitações podem levar à aceitação de uma condição de prisioneiro ou prisioneira, mesmo quando não existe mais uma força que justifique tal prisão. O elefante, ao tentar se libertar quando pequeno e falhar, grava essa impotência na memória. E ao crescer, ele aceita essa corrente, acreditando que não pode se soltar, apesar de sua força atual ser algo descomunal. A lição é que muitas vezes os traumas e dores que nós vivemos no passado podem ser mais fortes que as físicas. E muitas pessoas continuam presas a essas crenças limitantes e as oportunidades perdidas por se sentirem incapazes, sem sequer tentar novamente. A pergunta que eu deixo hoje para você ouvinte é: se o medo não fosse algo presente na sua vida, o que você faria de diferente? Parando assim para pensar, o que hoje te impede de fazer algo, que te permita viver o extraordinário, digamos assim. A gente ouve isso muito em coach, de autoajuda, motivação. Mas não é esse o objetivo aqui. O objetivo maior é fazer a gente refletir na nossa vida. O que nos causa medo, Bom, como vocês sabem, o Leitura com Afeto surgiu na época da pandemia.
que foi um período de incertezas e muito medo, né? Esse ano de 2025, nós completamos 5 anos no ar. Para mim, logo no começo, eu nem sabia o que era um podcast, né? E por isso foi muito desafiador. Eu tive vários medos naquele momento. Medo de errar, medo de ser julgada, medo de falar alguma besteira e ficar gravado, medo de não saber falar. Eu acho que pensar se isso ia dar certo ou não, mas eu enfrentei mesmo assim. Apesar de todos esses medos, eu me permiti fazer algo diferente. E a cada episódio, quando eu recebia assim, os feedbacks, né, isso ia me fortalecendo. Não vou dizer para vocês assim, ai, não, meu primeiro episódio foi perfeito. Não. Eu acredito que com o passar do tempo, a gente acaba, né, aprimorando as nossas habilidades. Eu lembro que nessa mesma época, né, quando eu estava na Mary Kay, que foi bem antes, né, da existência do podcast, as Mary Kays, elas falavam assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Então, isso eu acabei levando para a minha vida, né? E eu acredito que enfrentar o medo é um pouco disso. A gente se permitir viver novas experiências, aprender novas habilidades, não ter medo do novo, eu acredito que é isso, né? A gente não ter medo do novo. E a cada episódio, né, quando vocês trazem relatos, ou até mesmo nas rodas, onde as pessoas nos revelam que nós temos o poder de fazer elas falarem, sabe? Até mesmo que elas não querem. Isso é muito motivador. E eu sinto assim que eu estou no caminho certo. Mas e você? Né? Agora eu quero deixar esses questionamentos com vocês. O que vocês acharam desse episódio? O que vocês acharam desse texto? Contem pra gente nos nossos canais de relacionamento, no Instagram, no YouTube, no Spotify. Nós vamos ter o maior prazer em ler os comentários de vocês. Por aqui eu vou encerrando mais um episódio e quero agradecer a você, ouvinte, por nos acompanhar, né, o podcast Leitura com Afeto nesses 5 anos, né? Não deixem de nos acompanhar no Instagram e no canal do YouTube, comentar o que você achou do episódio de hoje. Eu recomendo até ativar o sininho do YouTube, que é para não ficar de fora dos próximos episódios. E nesse sentido, até o próximo episódio e um grande abraço afetuoso.